Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Sejam muito bem-vindos à Rádio Sombria. Aqui quem vos fala é teu criado, aquele que te busca no carro em frente ao hotel e leva as malas para o quarto. Eu sou os olhos se mexendo no quadro da parede. Eu sou a corda da forca, a lâmpada queimada, o líquido viscoso caindo do teto. Eu sou o seu locutor da meia-noite, Mário Saudade. Essa noite eu vim tranquilo no trem. Geralmente pego o contrafluxo, enquanto toda a cidade está indo para casa ficar com a família e descansar. Eu deixo meu cachorrinho Conan em casa bem agasalhado e venho contar para os insones, os inconstantes, os que vivem atormentados com as noites da cidade, as cartas da meia-noite. Sejam bem-vindos. Acompanhe a narrativa, se você tiver coragem. Querida equipe das Cartas da Meia-Noite, meu nome é Clara. Eu sou uma ouvinte fiel de vocês. Sempre fui fascinada por histórias de terror, especialmente aquelas que nos fazem questionar a linha entre o real e o sobrenatural. O que vou contar aconteceu comigo, e embora possa parecer uma mera narrativa, garanto que é a mais pura verdade. Começou numa noite fria de outono, quando notei que o último trem que pegava para casa estava mais vazio que o normal. Era uma rotina para mim voltar para casa após um longo dia de trabalho numa livraria lá do centro. Eu adorava a tranquilidade da viagem noturna, a luz fraca das estações e a mistura de folhas secas que flutuavam na brisa. Mas algo nessa noite estava diferente. A sensação de que alguém me observava tomou conta de mim assim que eu pisei no trem. Atenção para o fechamento das portas. Naquele dia, senti a sensação de estranheza ao meu cansaço habitual. Fui até uma das janelas e me sentei em um banco de plástico vermelho já desgastado. O trem começou a andar e eu estava perdida em meus pensamentos, contemplando a escuridão do lado de fora. Quando olhei para o outro lado do vagão, vi um homem. Ele estava encostado na parede, com o olhar fixo em mim. Podia sentir um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade quase hipnótica me prendia àquela figura. Suas roupas eram antiquadas, com um paletó que parecia ter saído de um filme dos anos 50. O rosto era pálido, e seus olhos, embora escuros, tinham uma profundidade que me fazia sentir como se estivesse sendo observada, não apenas do lado de fora, mas também por dentro. Às vezes, eu desviava o olhar e num instante ele parecia estar mais perto. Depois, outra vez, lá onde deveria estar, um pouco mais para trás, como se jogasse um jogo de esconde-esconde comigo. A coisa se repetiu por algumas noites.
Na certa, ele deveria sair do seu emprego no mesmo horário que eu. É comum isso acontecer, embora milhares de pessoas peguem o trem diariamente. Ainda assim é comum que, naquela hora, naquele vagão, os mesmos rostos se encontrem. Era pelo menos nisso que eu queria acreditar. Sempre aquele homem do paletó, olhando para mim de forma assustadora. Em uma dessas noites tomei coragem. Mandei uma mensagem para um grupo de amigos e, antes que eles conseguissem responder, levantei-me e fui em direção ao homem. Cada passo se arrastava. O barulho dos trilhos sobre os vagões ecoava em meus ouvidos. Assim que cheguei perto dele, percebi que não podia ouvir música alguma ou qualquer som do motor do trem. Tudo estava silenciado, como se o tempo tivesse parado. Acho que era o meu nervosismo. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele sorriu para mim, mas não era um sorriso reconfortante. Era uma expressão melancólica. Algo nele me dizia que ele não estava ali por acaso. "Eu não quero nada, moça. Me desculpa." Sua voz era suave, mas cheia de um peso que eu não conseguia descrever. "Eu tô apenas observando a vida passar." Calei-me, segurando o olhar dele. O vagão agora passava por um túnel, e as luzes piscavam de maneira assustadora. "Eu não quero te incomodar, moça. Eu estou apenas aqui. Eu não queria, mas estou aqui. Não é minha vontade." "Você está preso?" perguntei, tentando entender o que isso significava. "Você não deveria ir para sua casa?" O homem, que se apresentou como Renato, começou a contar sua história. Explicou que havia morrido há 30 anos, em um acidente na estação onde costumava pegar o trem. Sua vida tinha terminado em um momento abrupto, e a única coisa que o prendia a este mundo era a busca pela verdade sobre a sua morte. Ele poderia seguir em frente, mas precisava antes descobrir quem era o responsável. Ele olhou fixamente pela janela, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. Um olhar distante que falava de dor e saudade. "Há alguém que precisa me contar a verdade. Durante todo esse tempo eu não consegui descobrir quem foi. A cada noite eu entro e saio desses trens, esperando que alguém me ajude a lembrar." Minha mente estava em tumulto. A figura do homem à minha frente tornava-se cada vez mais real. Seu desespero era palpável, e de alguma forma, aquilo despertava em mim uma mistura de compaixão e medo. Olhei pela janela mais uma vez. A escuridão lá fora parecia um abismo sem fim, e as luzes das casas se apagavam, uma a uma. "E como eu posso te ajudar?" perguntei finalmente. "Você tem a resposta que eu preciso, Clara." Ele me encarou, e a intensidade de seus olhos me fez tremer. "Você a verá quando entrar na estação da memória." Não consegui entender o que ele queria dizer com isso, mas percebi que mesmo assim, alguma parte de mim sentia que deveria ajudá-lo. O trem avançou e de repente a imagem da estação à frente tornou-se nítida. Estávamos chegando ao nosso destino. E assim que o trem parou, ele se virou para mim. "Lembre-se, a solução está dentro de você. Siga as pistas, apenas siga e descobrirá quem sou." Antes que eu pudesse responder,
ele desapareceu em uma névoa densa, como se nunca tivesse estado ali. De repente, o vagão estava vazio e o silêncio era ensurdecedor. Saí do trem atordoada, com a sensação de que a realidade havia mudado de alguma forma. O ar ainda estava mais gélido e eu me senti imersa numa escuridão profunda. A estação era estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo alienante. O piso estava coberto por folhas secas e naquele instante, o lamento de alguém ecoava nas paredes. Minha mente começou a trabalhar freneticamente, como se as peças de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montado começassem finalmente a se encaixar. Algo dentro de mim sabia que precisava seguir em frente e explorar cada detalhe. Caminhei em direção ao mural da estação, onde os rostos de passageiros desaparecidos pareciam me chamar pela história de cada um. Fechei os olhos por um instante, tentando sentir a energia ao meu redor. As memórias viraram flashes diante dos olhos. Vendi livros sobre história e um desses livros escutei sobre um acidente de trem que envolveu um jovem chamado Renato. O coração começou a acelerar. Eu precisava encontrar mais informações. O tempo parecia não passar, mas eu não estava sozinha. Logo uma figura se manifestou na escuridão e eu percebi que era uma mulher, uma das vítimas do acidente que Renato mencionara. Seu olhar era triste e as lágrimas que escorriam pelo rosto pareciam unir todas as minhas memórias a esse momento. "Ajude-nos!" a mulher implorou. "Ajude o Renato a encontrar a verdade." Era então que eu percebi que a minha busca não era apenas por Renato, mas por todas aquelas almas perdidas que estavam errantes em busca de liberdade. O mistério de suas mortes pairava sobre minha mente, e eu precisava reunir informações, conversar com famílias e amigos que ainda estavam por aí. Após muitas noites e reflexões, finalmente descobri que Renato havia sido empurrado na estação por um rival que desejava sua namorada. O homem nunca foi responsabilizado e Renato ficou preso entre duas estações, tentando, ora sem sucesso, reunir peças da verdade que nunca foi revelada. No entanto, o que eu não esperava era que, ao confrontar aquele homem, que agora havia se tornado uma lenda e um fantasma da própria cidade, acabaria resgatando mais do que apenas o espírito de Renato. A verdade nem sempre é fácil de aceitar. Uma noite, voltei ao mesmo trem e na estação encontrei Renato aguardando por mim, radiante como nunca. O lamento se dissipou. Ele parecia livre, porém triste. Ele me agradeceu e sussurrou: "Estava em você o poder de mudar o meu destino. Muito obrigado." E com essas palavras, sua presença se dissipou em uma luz intensa. Como resultado, todos os outros espíritos que estavam à espera de um reconhecimento também começaram a desaparecer, um após o outro, até que se misturou ao vácuo da noite. Nunca esquecerei de Renato e todas as almas que atravessei em minha jornada até ali. Agora, cada vez que eu pego o primeiro trem da manhã, sinto que algo mudou em mim. O peso da carga desapareceu e a história sombria se transforma em um poema à liberdade. Espero que a minha história possa tocar alguém que ouça nessa madrugada. Com carinho, Clara. Às vezes o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que nos nega a paz. Obrigado, Clara, por compartilhar sua experiência.
A vida e a morte estão interligadas de maneiras que nunca poderemos explicar completamente. E você, ouvinte, já se sentiu observando algo além, esperando pela liberdade? E você, tem alguma história sobre trens noturnos? Alguma coisa já aconteceu contigo de muito assustador dentro de um trem? Mande seu comentário. Não deixe de participar. Essa foi a Carta da Meia-Noite. Se você chegou até aqui, parabéns. Logo, logo o Ricardo vai passar um café para nós.